Boa noite a todos, boa noite a todos, boa noite a você que está assistindo aí pelo YouTube. Estamos aqui na Igreja Adventista de Bom Sucesso. Eu sou José Flores, sou o ancião desta igreja e quero convidar você a estudarmos mais uma vez a Palavra de Deus. Temos você assistindo aí pelo YouTube, temos irmãos aqui também atrás da câmera também acompanhando, e pedimos que você também curta, compartilhe o nosso canal aqui, se inscreva também, ative o sininho para acompanhar todos os nossos vídeos, tá? Antes de iniciarmos, vamos então fazer uma oração. Curva a sua fronte onde você estiver aqui também e vamos orar. Santíssimo por Deus, bondoso Pai, agradecemos, Senhor, que estamos na Tua casa e queremos aprender mais de Ti. Então, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesta noite aqui, então, você também está nos acompanhando, vamos estudar o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, que fala sobre a criação. Gênesis ou início também, né? Aqui é Gênesis. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés. Ele não foi o primeiro livro escrito da Bíblia. O primeiro livro escrito da Bíblia foi o livro de Jó. Moisés escreveu o primeiro livro de Jó, mas cronologicamente foi organizado na Bíblia, começando pelo livro de Gênesis, tá? Mas o primeiro livro escrito foi Jó, tá? Então diz aqui: no princípio criou Deus. Nós temos duas conotações sobre Deus. Nós temos a expressão Elohim, do hebraico, que quer dizer pluralidade, e a expressão Yahvé, que quer dizer unicidade de ser, tá? Podemos ver também isso futuramente, também como logos, no grego logos. Logos também quer dizer ser único ou unicidade de ser, mas aqui o Gênesis foi escrito em aramaico e depois traduzido também em hebraico, então vamos ficar com a palavra em hebraico, tá? Então neste caso aqui, o no princípio criou Deus, no original está Elohim. Então no princípio criou quem? A pluralidade, tá? Quem criou o céu, a terra, mais tudo foi a pluralidade, tá? A pluralidade estava naquele momento. Então nós vamos ver como. Criou o que? Os céus e a terra. Se a gente perceber aqui, os céus é plural, então mais de um céu. Nós conhecemos que existem 3 céus. O céu, o primeiro céu, que é o firmamento que a gente está vendo aqui, né? O segundo céu são as estrelas e as galáxias, e o terceiro céu é onde Deus habita. Então são 3 céus, por isso que aqui o texto fala, Deus criou os céus plural, mais de um, tá? Se fosse só este céu aqui, estaria no singular. Então Deus criou o céu e a terra, então seria esse o nosso céu. Mas aqui nós vemos que os céus é plural, então é mais de um céus. E a terra, então criou aqui. Continuando. 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Por que sem forma e vazia? Porque ela era uma grande bola de água jogada num espaço. Lá não tinha nada, era só uma bola de água, era uma bola de terra revestida de água jogada no espaço, sem nada. Então ela era sem forma, vazia, e havia o que? O abismo. O abismo então é o nada, é a escuridão total, é o abismo. E o Espírito de Deus, Espírito com E maiúsculo, então nós estamos falando que não é um espírito de sentimento, mas um espírito de pessoa. Então esse Espírito de Deus aqui é um Espírito Santo, porque está com E maiúsculo. E quando tem um E maiúsculo, está querendo dizer que é um pronome pessoal. Está falando de alguém em especial, alguém único, tá? Continuando. O Espírito de Deus fazia o quê? Ele pairava por sobre as águas. Então nós temos uma bola de água, uma bola revestida de água, totalmente sem forma e vazia, na escuridão, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Aqui nesse detalhe, disse Deus, haja luz e houve luz. Esse Deus aqui, desta frase, do verso 3, não é Elohim, é Yahvé. Isso quer dizer o quê? Deus singular. Aí eu fui fazer uma pesquisa, mas aonde eu encontro outro texto que fala desse Deus singular?
E aí eu encontrei no livro de João 1:1-3. Você também está assistindo aí? Dá uma paradinha, coloca o dedo aqui em Gênesis 1 e vai em João 1:1-3, tá? Lá no livro de João, ali dos Evangelhos, tá? João 1:1-3, tá? E vamos descobrir esta singularidade. Quem é este ser singular que diz haja luz? Tá? Ali no Evangelho segundo João, né? 1, verso 1-3 diz assim: no princípio, vocês perceberam qual é a primeira palavra de Gênesis? Você percebeu que está assistindo? No princípio. Qual é a primeira palavra que começa João? No princípio. No princípio era quem? O verbo. O que o verbo faz? O verbo é uma palavra de ação. No princípio ele fez o quê? Criou. Criou vem de criar. Verbo com V maiúsculo. Isso, verbo, bem lembrado, o verbo com V maiúsculo. Tá? Então tudo que está com V maiúsculo está falando de alguma coisa única. Tá? No princípio criou o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava onde? No princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Vocês perceberam então quem é o ser singular do verso 3? Quem é o ser singular do verso 2? O Espírito de Deus. Quem é o ser singular do verso 3? Jesus. Voltamos então em Gênesis. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Viu a luz, tá? Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Tarde quer dizer noite, manhã quer dizer o período do dia. Então mesmo que fosse a tarde, ainda era manhã. Mesmo que fosse a noite, ainda era tarde, porque para nós ocidentais o dia é dividido em 4 partes: madrugada, noite, madrugada, manhã e tarde. Para os judeus o dia era dividido em 2 partes: parte clara, parte escura. Manhã, claro; tarde, a parte escura. Tá? Quando nós lemos a Bíblia, nós não podemos ler a Bíblia com um pensamento ocidental. Quando eu for ler a Bíblia, eu preciso ler sempre com um pensamento de quem escreveu a Bíblia. Isso chama-se exegese. Esse é o princípio da exegese. Nós temos que ter sempre 3 princípios de interpretação bíblica: a hermenêutica, que é o que o texto quer me dizer, é a técnica que os pregadores usam; a exegese, que é quando eu entro dentro do texto e faço aquelas 5 perguntinhas: quem, quando, como, porquê e para quê. Então eu vou: quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, qual o sentimento que o escritor tinha no momento que escreveu, qual a realidade política da época que ele vivia o levou a escrever isso. Isso chama-se exegese. E a perícope é quando eu estudo os textos anteriores e os textos posteriores. Aqui são exemplos dos 3 princípios de interpretação. Tá? Continuando lá. Disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Então ele fez o quê? Ele separou o período da noite e o período do dia. Parte clara, parte escura. Tá? Separou. Agora ele separa o quê? As águas. Águas abaixo do firmamento e águas acima do firmamento. Pensamos o seguinte: se o firmamento chama-se a atmosfera onde nós vivemos, então a água que foi separada para baixo do firmamento é o mar, sem porção seca. Mas e a água que foi separada para cima do firmamento? Então como se Adão e Eva vivessem num espaço entre 2 mares, um mar na cabeça e outro mar nos pés? Um mar na cabeça era um mar em estado gasoso. É como se fosse um super ar-condicionado que revestia todo o planeta. Água, um mar com quilômetros de espessura em estado gasoso na cabeça, tá, de Adão e Eva. Isso fazia, é um grilinho, né? Ou lá no computador.
Então, isso fazia o quê? Isso fazia um super ar-condicionado. É por isso que o Espírito de Profecia diz que a temperatura média dos tempos antediluvianos era em torno de 20 graus. Qualquer lugar do planeta que você fosse era 20 graus. Por quê? Porque tinha esse super ar-condicionado de um mar em estado gasoso que não permitia a ação forte de raios solares. Continuando ali então, ele fez a separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e águas acima do firmamento. E assim se fez. Tá? Então nós temos aqui agora, nós temos o que? Nós temos água em estado líquido embaixo e água em estado gasoso em cima, daí um espaço no meio. Continuando ali, e chamou então Deus o firmamento de céus, e houve tarde e manhã, o segundo dia. Outra coisa, o dia, por exemplo, aqui, quando a gente vai pensar, tem um se diz assim, tá, mas o dia poderia ter 1000 anos. E se o dia tivesse 1000 anos, isso pode explicar os fósseis. Isso também pode explicar a evolução das espécies. É um grande argumento. O problema todo é que a palavra dia no texto, quando eu vou observar no hebraico, ele está falando sobre a palavra, eu até anotei aqui, Ion. Ion, no hebraico, quer dizer período de 24 horas. Então, se a palavra dia em Gênesis é Ion, que é um período de 24 horas, então não posso dizer que cada dia da criação seria um período de 1000 anos, ou um período de 1 milhão de anos. Isso não faz sentido. Então teria que ter uma outra palavra aqui, não a palavra Ion. Tá? Continuando em frente, e chamou então Deus o firmamento, e houve tarde e manhã. Tá? Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. Vocês perceberam que é a porção seca no singular? Mas hoje, nos nossos dias de hoje, quantos continentes nós temos? 5 continentes. Serão 5 porções secas. Mas aqui nós temos uma porção seca. Se fossem 5 porções secas, desde a criação, então aqui deveria ter escrito assim: aí apareceu as porções secas. Mas aqui é a porção seca, no singular. Isso vem corroborar com o que diz a própria geografia, a ciência, né? A geologia, sobre o Pangeia, aonde tudo era um continente só. E os continentes meio que se encaixam, se você ver isso, ali, os continentes se encaixam. Eles têm ali uma forma de se encaixar. Tem um encaixe. Toda a costa brasileira, ela se encaixa perfeitamente com a costa africana. E aí os Estados Unidos, ali a parte do México, ali, se encaixa bem nesse meio acima aqui. Se encaixam perfeitamente. Então houve uma separação ali e um pedaço desta terra está debaixo do Oceano Atlântico. Tá? Então aqui nós vemos que é a porção seca. Continuando aqui, tá? Chamou Deus terra, a porção seca, né? Chamou Deus terra, e os ajuntamentos, águas, mares, e viu Deus que isso era bom. Vocês perceberam que toda vez que passa um dia, Deus olha e diz assim: é bom. Tá? É bom. Prestem atenção nessa palavra, que nós vamos voltar nela de novo. Tá? Continuando. 11. E disse: produz a terra relva, ervas que deem sementes, árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie. Não esqueçam essa palavra, segundo a sua espécie. Nós também vamos voltar nela. Tá? Aqui. Cuja semente esteja nele. Sobre a terra assim se fez. A terra então produziu a relva, as árvores, os frutos, foi o terceiro dia. Também produziu, no 14, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais entre as estações, dias e anos. Vocês perceberam aqui que são criadas quem? As estações, os dias e os anos. Aqui nós já temos então, Deus cria os luzeiros, o sol, a lua, os planetas, e coloca tudo para girar numa rotação e translação perfeita, na qual gera o que? Gera
dias de 24 horas, meses de 30 dias, anos de 365 dias, né? E assim tudo perfeitamente girando. E vocês perceberam, por exemplo, que os dias têm 24 horas, os meses são 12, os dias são 30, tá? E o ano são 360, porque entrou 5 depois, mas o começo era 360, porque no cálculo babilônico é 360 dias. 360. Isso, 360. Mas tudo isso é o que? São números derivados de 6. É o número sexagesimal, que é o número da cultura babilônica. Se você olhar o seu relógio hoje, o seu relógio é todo ele dividido pelos números 6, porque ainda é cultura babilônica. Se você olhar também as geometrias que nós utilizamos, tudo é 6. A matemática é 6. Até a quiástica, que é o cálculo que se usa para estudo do Apocalipse, segundo o cálculo babilônico, todo ele é baseado no número 6. Tá? Então é incrível como o número 6 se forma dentro da Bíblia. E desde o começo da criação nós já temos aqui os cálculos pelo número 6. Então muitos dizem que foi o Império Babilônico que criou o pensamento sexagesimal, mas não foi. Foi Deus que instituiu o pensamento sexagesimal. Os babilônicos, por autoconhecimento, sabiam dessa técnica, por isso eles eram grandes mestres em matemática, física e outros tipos de cálculos. Tá? Continuando aqui, vamos no 15. Tá? E sejam para luzeiros do firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o sol, e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governar o dia e a noite, fazendo separação entre luz e trevas, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Eu queria parar um pouquinho nessa parte de tarde e manhã. Vocês já viram, você também que está assistindo, já deve ter visto alguém dizer o seguinte: espere um pouquinho. Se a Bíblia diz que Cristo ficou no ventre da terra 3 dias e 3 noites, mas se eu pegar o cálculo e colocar que Jesus entrou para o túmulo na sexta-feira à noite e ele saiu de lá no domingo de manhã, isso não dá 3 dias e 3 noites. Isso dá 2 dias e 2 noites. Estão faltando um dia e uma noite. Né? E eu vou pedir para o pessoal da edição, que está aqui, né, atrás da câmera, eu vou pedir para o jovem da edição, para que ele coloque aqui embaixo, aqui depois, coloca aqui embaixo para vocês, 2 palavras, que se eu falar aqui você vai se perder, mas se estiver escrito aqui, você não vai esquecer. A palavra é a técnica chamada do cômputo inclusivo. Depois eu vou anotar para ele ali. Cômputo de computação, de computador, de calcular, cômputo inclusivo. Isso quer dizer o quê? Cálculo inclusivo, quer dizer adicionar ao cálculo, tá? Cômputo inclusivo. O que funciona o cômputo inclusivo? É uma técnica matemática que a teologia usa e a Bíblia mostra isso. Segundo, e eu tenho que adicionar isso ao conhecimento e à cultura judaica. Como eu falei, se eu querer estudar a Bíblia com o meu pensamento ocidental, eu vou ficar mais perguntas do que respostas. Mas se eu estudar a Bíblia com o pensamento de quem escreveu, eu vou ter mais respostas do que perguntas. O que é o cômputo inclusivo? Eu adiciono a conta. Então, por exemplo, quando é que começa o dia, período de 24 horas para um judeu? O dia começa no pôr do sol. No pôr do sol. Então, quando o sol se põe, começa o dia. Então, para nós ocidentais, o primeiro período do dia é a parte clara, não é? E o segundo período do dia é a parte escura. Né? Vamos fazer aqui. Primeiro período do dia para ocidentais, a parte clara. Segundo período, a parte escura. Mas lá no Oriente Médio, quando foi escrita a Bíblia, fazendo a técnica da exegese, eu tenho que inverter. O primeiro período do dia para um judeu era a parte escura. E o segundo período do dia era a parte clara.
O cômputo inclusivo quer dizer o seguinte, que tudo que acontecer, se alguma coisa acontecer na parte escura, eu conto com a parte clara junto, porque é um período de 24 horas. Então, por exemplo, se algo aconteceu à tarde, se algo aconteceu à noite, eu tenho que calcular o dia inteiro, contando o dia que antecedeu, porque é a primeira parte do meu dia. Então é o cômputo inclusivo. Algo aconteceu na segunda parte e eu incluo a primeira parte, porque conta as 24 horas. Se você perceber na Bíblia, Jesus ele é colocado no túmulo minutos antes do pôr do sol. Porque a Bíblia diz que colocaram Jesus no túmulo e as mulheres foram apressadamente, porque estava chegando o sábado e ainda era o dia da preparação. Então, mesmo que Jesus tenha sido colocado 10 ou 15 minutos ou meia hora antes de entrar o pôr do sol para o sábado, ainda contava quem? Ainda contava a parte clara de sexta, que é a segunda parte, e a parte escura de quinta para sexta. Então eu tenho quem? Eu coloco Jesus aqui no túmulo. Faltava pouco para entrar o sábado, mas ainda era sexta. Então eu calculo o quê? Eu calculo inclusivamente o dia, a parte clara de sexta-feira e a parte escura de quinta para sexta, porque o dia do judeu começou na quinta no pôr do sol. Então eu tenho quem? Eu tenho uma noite e um dia. Quando entra no sábado, eu tenho a parte escura do sábado e a parte clara do sábado. Então eu tenho a segunda noite e o segundo dia. Quando entra o pôr do sol para domingo, e a Bíblia diz que Jesus ele ressuscitou no início, ao raiar do primeiro dia da semana, que era o domingo. Então Jesus ressuscita aqui no começo da segunda parte. Então, por cômputo inclusivo, eu faço o quê? Eu incluo a parte escura de sábado para domingo, que é a terceira noite, e incluo a parte clara do domingo, que é o terceiro dia. Então, pela técnica do cálculo do cômputo inclusivo, eu consigo provar, de acordo com a cultura judaica, que Jesus sim, ele ficou dentro do sepultura por 3 dias e 3 noites. Tá? É por isso que eu não posso estudar esse texto com pensamento ocidental. Tá? Vamos lá então, em frente. Eu preferi parar um pouquinho e explicar isso, né, para que as pessoas de casa possam entender, até porque raramente alguém talvez vai vir na internet e explicar uma coisa dessa. Tá? Então já fica como informação. Continuando ali, vamos lá no 19, né? 20. Disse também Deus: povoem-se as águas em chames de seres viventes, os peixes, né? E voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres que rastejam e os quais povoavam as águas segundo a sua espécie. Não esqueçam essa palavra espécie. E todas as aves segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deus abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas e os mares na terra, e multipliquem-se as aves. E houve tarde de manhã o quinto dia. Disse também: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, como o nosso gatinho aqui, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus animais selváticos, segundo a sua espécie, 25, e animais domésticos, conforme a sua espécie, e répteis, e 26, né? Vamos parar aqui. Eu quero voltar um pouquinho com vocês sobre segundo a sua espécie. Se os animais criados por Deus, tá? Se os animais criados por Deus fossem criados aqui e fosse uma exclusividade desta terra, qual é que seria a expressão aqui? E apareçam os animais, e apareçam as aves, e apareçam os peixes, e apareçam, não, mas aqui, e apareçam o quê? Segundo a sua espécie. Que diga que já existia. Isso, os animais colocados nessa terra, eles são cópias
Eles são como se fossem clones dos mesmos animais que já existem em outro lugar. Ou em outros lugares. É por isso que Ellen White, ela diz que quando ela foi levada ao céu em espírito, lá ela viu animais como ela vê aqui. É por isso que todos os relatos na Bíblia, o próprio pastor Paulo, que foi levado ao céu em espírito, todos os animais que são postos aqui, eles são segundo a sua espécie. Detalhe, as árvores segundo a sua espécie, as flores segundo a sua espécie, os peixes segundo a sua espécie, os animais selváticos, os animais domésticos segundo a sua espécie. Tudo já existia em algum lugar. São cópias. Em linguagem de informática, Deus deu Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, copia e cola, copia e cola. Deus chegou no mar e copia e cola, copia e cola. Ctrl+C, Ctrl+V. É Ctrl+C, Ctrl+V? Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. É isso aí. Deus pegou lá, Ctrl+C, Ctrl+V. É por isso que o texto fala segundo a sua espécie e não a sua espécie. Espécie já existe, então segundo a sua espécie. Tá? Por isso que eu falei para vocês, guardem a expressão segundo a sua espécie. Seria como dizer, faça-se os bancos segundo o padrão. Isso. A espécie seria o padrão. O padrão, isso. Eu quero, faça. Façam-se as Bíblias segundo o seu padrão. Sim, espécie padrão. Espécie. Entendi. Isso aí. Tá? Continuando ali. Tá? Por isso que eu falei que o texto era complexo, né? Continuando ali. 26. Agora vamos entrar na cereja do bolo aqui. Também disse Deus, façamos. Opa! 3. Plural. Vocês perceberam que lá no começo, quando chega para criar, existe uma pluralidade. Depois, no verso 3, passa-se o que? Uma singularidade. Esta singularidade se revela em João 1:3. Depois nós voltamos para cá. Agora, no verso 26, volta a pluralidade. Nós temos três singularidades dentro de uma pluralidade. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito. Então nós temos o quê? Nós temos vamos ver se eu lembro agora. Pessoal da edição. Um mau trabalho para o pessoal da edição. Coloca aqui embaixo. Tá? Vamos puxar aqui da memória. Tá? Tem algumas coisas que eu estou falando aqui que não está na anotação. Tá? Está vindo de cabeça. A divindade. A personalidade da divindade na pluralidade. Pessoal da edição, pega aí. A personalidade da divindade na pluralidade. Então nós temos o quê? Nós temos 3 que são a pluralidade. Nós temos cada um que são divindades. Nós temos cada um que são personalidades. Então são 3 com personalidades e funções diferentes, mas ao mesmo tempo cada um é uma divindade 100% divina, e os 3 juntos formam uma pluralidade fechada. Então você tem o quê? Você tem a personalidade, Pai, Filho e Espírito, da divindade na pluralidade. Então você começa no início com a pluralidade, vai para o verso 3 com a singularidade, e o verso 2 também com singularidade. Decorre todo o texto com singularidade, mas no verso 26 volta à pluralidade. E como nós sabemos, por causa da palavra façamos. Façamos é pluralidade. Diz ali, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança. Imagem externa, cabeça, braço, perna, mãos, dedos, e semelhança de caráter. Adão foi feito externamente igual a Deus, e com seus pensamentos, gostos, e seu caráter e sua personalidade igual a Deus.
Adão não era igual a Deus em divindade. Adão nem era divino. Mas ele era igual em semelhança de caráter. Era muito mais fácil para Adão ser fiel do que infiel. Por isso que para nós, hoje, é muito fácil pecar. E extremamente difícil ser fiel. Por quê? Porque nós somos a imagem de Deus, mas nós não somos a semelhança de Deus. Adão não, Adão era a imagem e semelhança de Deus. Por isso que para Adão pecar, a primeira vez que ele pecou, foi uma batalha muito grande. Porque ele estava lutando com o seu próprio eu, lutando com a sua própria semelhança. Era como se nós estivéssemos lutando para não pecar. Uma pergunta seria, então, ele lutando contra a sua natureza, que naquele momento era boa. Isto. Diferente de nós, que hoje lutamos contra a natureza pecaminosa. Isso. Seria isso? É isso. Tá. Nós lutamos contra a natureza pecaminosa. Ele lutou contra a natureza boa. Ele lutou para não ter a natureza pecaminosa. Então é muito mais difícil para ele. Por quê? Porque ele tinha sido criado à imagem externa e semelhança de caráter de Deus. Tá? Continuando ali. Tá? Semelhança. Tenha o homem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos. Né? Criou Deus, pois, esse criou Deus voltou a ser a pluralidade, ainda estamos em pluralidade. Pois o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora aqui, tá? Está mostrando a criação da mulher. Depois você vai ver à frente, vai aparecer aqui depois no capítulo 2, tem uma descrição da criação, mas a criação da mulher já aconteceu ali no verso 1. Tá? Apenas o escritor bíblico aqui, que foi Moisés, ele deu como se fosse um spoiler da criação da mulher e deixou para explicar no próximo. Tá? Agora, vocês perceberam aqui o seguinte, você também já ouviu falar, e você vai ler na Bíblia, que Deus disse que Adão desse o nome aos animais? Lembra disso? Você lembra disso? Deus disse a Adão, dá o nome para os bichos. Né? Agora, por que Deus disse para Adão dar nome para os animais, mas não permitiu que Adão desse o nome às estrelas, ao sol, à lua e aos mares? Não deu o nome ao firmamento e também não deu o nome à natureza. Por quê? Porque Adão só tinha o direito de dar nome sobre aquilo que ele tinha controle. Entenderam? Você só vai dar nomes para aquilo que você pode controlar, que são os animais. Aquilo que você não controla, você não vai dar nomes. O homem não controla o sol, não controla a lua, não controla o mar, não controla a natureza. Por isso o homem não pode dar o nome. É Deus que dá o nome. Por quê? Porque é Ele que controla. Então, se você não controla, você não pode dar o nome. É por isso que a Bíblia diz que Adão teve o direito de dar nomes aos animais. Porque o texto aqui diz que a ele foi dado o controle dos animais. Então ele podia dar o nome. Agora, a natureza, as estrelas, o homem não poderia dar nome, porque ele não pode controlar. Agora aqui mostra o seguinte, que Adão está dando nome aos bichos, e ele percebe então que não existe uma mulher. E você vai ver lá depois você vai ver lá no capítulo 2, leia o capítulo 2, você vai ver essa parte. Ele procura, e ele vê que os animais têm as suas fêmeas, segundo a sua espécie, mas ele não tem. Ora, Deus não sabia que Adão precisava de uma mulher? Mas por que Deus não fez logo a mulher para ele? Deus estava testando a inteligência dele para ele se perceber? Não. Deus estava esperando que ele desejasse ter uma mulher. É necessário desejar ter. Quando eu desejo ter alguma coisa, eu vou amar isso muito, porque eu desejava ter. Deus faz com que Adão perceba a sua falta, perceba o vazio que tem em sua existência e o induz a desejar. Então, quando Adão
percebe a falta, percebe que falta algo, ele deseja ter. Então ele diz: Senhor, os animais têm, os machos têm, eu não tenho. Ele desejou ter. Por isso que nós temos que ter a nossa esposa. Por quê? Por amor. Porque nós temos que desejar ter. Não é a esposa não é um bicho que a gente compra numa loja ou adota. E você só dá comida, casa para ficar embaixo. A esposa é algo que a gente deseja ter. Você tem que desejar ter a sua esposa. A esposa não é algo que você adota ou que você compra, mas é algo que você deseja ter. Então Deus permitiu que Adão desejasse ter a sua esposa. Perceberam isso? Vocês perceberam que a Bíblia tem detalhes entre elas que eu chamo de entrelinhas? Existe uma Bíblia muito maior dentro da própria Bíblia, chamada entrelinhas. Somente o estudo apurado e profundo da Bíblia é capaz de ler a outra Bíblia secreta dentro da própria Bíblia, que é chamada de entrelinhas. Uma Bíblia invisível dentro da própria Bíblia que você tem em suas mãos. Continuando aqui, nós estamos no verso, me ajuda aí, tá? Isso, então criou Deus, né, o homem à sua imagem, a mulher Deus criou, tá? Então o que aconteceu aqui lá? Deus faz o quê? Deus dá um sono a Adão. Isso é o quê? O que é esse sono? Anestesia geral. Deus tira o quê? Uma costela de Adão. E dessa costela faz o quê? Uma mulher. O que é isso? Isso como é que eu vou dizer? Existe uma outra palavra, mas por exemplo, genética, né? Experiências genéticas, né? Experiências genéticas, isso é genética. Mas por que uma costela? Não podia ser um dedinho? Um dedinho? Será que faltaria um dedinho? Uma unha? Um fio de cabelo? Ah, mas precisava de um DNA, um fio de cabelo também dava. Não. A costela, dentro da costela tem o quê? Tem medula óssea. Dentro da costela tem medula óssea. Tá? Isso é genética. Deus pegou a costela porque dentro dela tem a medula óssea. E ali tem todos os ingredientes que Deus precisa para clonar um outro ser humano e fabricar uma mulher. A Bíblia diz que ele fechou o espaço com carne. Isso é o quê? Isso é cirurgia plástica. E Adão, quando acordou, olhou para a sua mulher e teve o direito de dar um nome a ela. Por quê? Porque ela deveria ser uma ajudadora, uma companheira, mas a palavra última era dele. Não porque é autoritário, porque é o patriarcal, não. Porque é dele a última palavra e como chefe do lar. Todos decidem alguma coisa, mas a responsabilidade de definir a última decisão é dele, porque ele é o responsável por sua família. E quando o homem permite que outros tomem a decisão que é a sua função, ele não está fazendo a função que Deus colocou para ele tomar. Sabemos que hoje vivemos num mundo diferente, num mundo totalmente diferente àquele que foi escrito na Bíblia. Hoje mulheres criam seus filhos e são o pai e a mãe. Isso é louvável, porque Deus as guarda, Deus as cuida. Nós vivemos em novos tempos, mas nós nunca podemos esquecer que nós temos que fazer a exegese do texto, é voltar aqui no texto e entender o que está acontecendo. Agora, por que Deus permitiu que Adão ficasse num sono profundo e só percebesse a sua mulher quando estivesse pronta? Para que ele não tivesse participação na criação. Para que o homem não dissesse assim: eu participei da criação de alguma coisa. Não. Tudo que você tem é presente de Deus.
O universo foi feito para você. As galáxias, as estrelas, a Via Láctea e todo o infinito foi feito para você. O planeta Terra foi feito para você. A natureza, os peixes, as flores, as aves, o ar, tudo foi feito para você. Sua esposa, seu marido foi feito para você. Seus filhos foram feitos para você. E você não pode dizer que teve alguma participação nessa criação, porque Deus fez tudo sem que você precise mover um dedo. E Deus te entregou. Continuando aqui, diz a Bíblia que Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu, todo animal que rasteja. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva verde que tem semente e se acha sobre a superfície da terra, todas as aves do céu. E assim vocês vão lendo o restante. Mas eu queria parar ali, por exemplo. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos. Vocês perceberam que Deus abençoou quer dizer o seguinte, que Deus fez o casamento dos dois. Adão acorda de seu sono após essa sua cirurgia. Depois de uma experiência genética, é trazido à sua presença a sua esposa, sem que ele precisasse mover um dedo, e é dado como um presente para ele. Provavelmente Cristo olhou para ele e disse assim: e aí, Adão, gostou? Ele disse: olha, Senhor, amei. Que linda mulher, vou chamá-la de varoa, porque de mim foi tirada. Ok, Adão, então vamos, já que não tem ninguém, gente sobre a terra ainda, então eu vou chamar alguns anjos aqui, vamos encher esse lugar de anjos, animais, os anjos vão cantar, vão tocar, vamos fazer aqui uma grande cerimônia, e eu vou fazer o casamento de vocês. Então o primeiro casamento foi Jesus como oficiante, casando Adão e Eva, porque diz ali: Deus abençoou e fez o casamento dos dois, e disse para eles o quê? Sede fecundos, enchei a terra. Isso era que hora? Sexta-feira, próximo ao pôr do sol. Porque se vocês olharem ali a continuação, entrou o sábado. E eles foram para onde? Para a lua de mel. O que se faz na lua de mel? Vocês sabem o que se faz na lua de mel? Mas era sábado. Adão e Eva foram para a lua de mel e tiveram relações sexuais em pleno sábado. Fica para um outro vídeo. Pode ter criança assistindo. Vamos fazer um outro vídeo um dia sobre esse assunto. Cresça espiritualmente. Amadureça espiritualmente. Leia mais a Bíblia. Aprenda mais. Leia nas entrelinhas. Existe uma outra Bíblia muito maior dentro da própria Bíblia, chamada Bíblia das Entrelinhas. Você possa aproveitar, ler, estudar cada vez mais e aprender esse texto aqui. Amém? Amém. Vamos orar. Santíssimo Deus, bondoso Pai, agradecemos, Senhor, por estas oportunidades que temos de aprender mais de Ti. Agradecemos a Ti, Senhor, porque fez tantas coisas para nós, todo o universo, a terra, o mar, as fontes das águas, tudo como um presente para nós, Senhor, sendo que nós hoje não merecemos nada, não demos valor, destruímos tudo, destruímos a Tua natureza, não sabemos usá-la e fazemos pouco caso dela. Perdoa-nos, Senhor, por sermos seres tão ingratos, mas que nós possamos, Senhor, um dia herdar a terra, aonde nós vamos poder passar a mão nos animais originais. E então, Senhor, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.